Nós estamos estudando o encontro de Jesus com Pilatos. A gente viu que é um encontro bem carregado, com um diálogo ali bem amplo, né? Vários assuntos são tratados. É um encontro, como eu tenho falado, de dois chefes de Estado, né? Um rei eterno, o rei dos reis, e uma autoridade temporal que está julgando Jesus, que foi entregue pelos judeus. Vocês devem lembrar que nesse encontro de Pilatos com Jesus, a gente tem o julgamento civil que Jesus está passando, ou seja, é o julgamento com a lei romana, uma autoridade romana que está julgando Jesus, já que eram os romanos que dominavam ali aquela região, então a pena de morte tinha que ser aplicada, tinha que ser autorizada por uma autoridade romana. E antes de passar nesse julgamento com Pilatos, Jesus já tinha passado por um julgamento religioso. Então ele passou por 3 etapas de um julgamento religioso. Então isso já tinha privado Jesus de sono, de comida, ele já tinha sofrido, ele já estava ali com um certo desgaste, bastante desgaste. E aí depois desse julgamento religioso, agora ele está diante de Pilatos, ele é enviado para Herodes, depois volta para Pilatos, então você tem um outro desgaste também nessa parte, até que enfim ele é condenado à crucificação. E a gente está nesse momento do diálogo de Jesus com Pilatos. E esse encontro que João mostra de modo único, né, como um único bloco, mas a gente sabe pelos outros evangelhos, como eu falei, que foram 2 episódios, né, 2 momentos, então Pilatos, Herodes, Pilatos, mas João fala como se fosse um evento só, porque ele está concentrado em Pilatos. Esse trecho mostra para nós que a realeza de Jesus é reconhecida, mas também rejeitada pelos ímpios. A gente tem falado que mesmo sem querer, involuntariamente, inconscientemente, mesmo em meio à zombaria, ainda assim os ímpios estão reconhecendo que Jesus é rei. Eles estão falando, toda hora falando, este é o rei dos judeus, vamos dar uma coroa para ele. Mas nessa zombaria, eles estão afirmando uma coisa que é verdadeira. E isso é uma das ironias do texto. E a gente percebe 4 evidências da realeza de Jesus. A sua palavra autoritativa, Jesus tinha falado anteriormente que ele ia morrer crucificado, e isso de fato estava se cumprindo. Em segundo lugar, o seu reinado eterno. Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele fala, o meu reino não é agora deste mundo, um dia vai ser deste mundo, está implícito nesse agora, né, que um dia vai ser, mas ainda não era. Portanto, Jesus não era uma ameaça para Roma naquele momento, que era uma das acusações dos judeus, que Jesus era um revoltoso que poderia comprometer a paz de Roma ali naquela região. Pilatos vê que Jesus não era uma ameaça e Jesus fala que ele veio para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade ouve. Aí Pilatos desconversa, Pilatos dá uma de cínico ali, né, falando, o que é a verdade? Né? A verdade é uma coisa que não dá para você bater o martelo, esse papo muito filosófico e tal. E ele então segue na sua tentativa ali de lidar com os judeus em relação a Jesus. Então a gente viu aqui o reinado eterno de Jesus. E agora a gente começa a caminhar nessa parte aqui, na verdade a gente continua o que a gente começou na semana passada, que são seus símbolos de poder. O modo como os judeus, os romanos, os soldados romanos zombam de Jesus, sem querer mostra que de fato ele é rei. Eles zombam da realeza de Jesus pensando que ela não é real, mas ela é real. E a gente vai ver isso aqui no texto, em outros textos também. E por fim, se der para a gente terminar hoje, a 4ª evidência da realeza é sua autoridade divina. Jesus lembra Pilatos de que a autoridade, a máxima autoridade sobre os homens vem de Deus. Os homens não têm uma autoridade deles, não emana deles a autoridade, é Deus que dá autoridade aos homens. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas vamos caminhar aí para o 3º ponto, mas vamos ler desde o começo do trecho para a gente engatar. Então, João 18. Vamos ler aí desde o versículo 28 e a gente vai retomar do capítulo 19. Então, João 18. Cadê aqui? Vamos lá. João 18, 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei.
Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não estes, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Então a gente foi até aqui, certo? A gente entrou aí nesse terceiro ponto aqui, mostrando do açoite, né, o que acontece aí na sequência. A gente parou no versículo 2, saindo aí, né, na sequência aí, quase saindo do terceiro ponto, a gente parou nesse slide, mostrando como era esse açoite, essa prática, né, que era feita com um chicote, com tiras de couro, na ponta você tinha ossos ou metais. Os soldados romanos faziam isso até cansar, ou até vir uma ordem de um superior para que aquilo parasse. Muitas vezes a pessoa morria no meio desse açoite. E esse chicote grudava na pele da pessoa e arrancava. Então ia dilacerando a pele da pessoa. Então Jesus já tinha apanhado antes, Jesus já tinha sofrido antes, e nessas condições ele começa a experimentar esse tipo de tortura. Então a gente percebe que a humilhação de Jesus, como a gente terminou na semana passada falando, ela continua e ela vai se agravando, terminando na morte de cruz, que era mais humilhante, era mais terrível que existia naquela época. Então, os soldados então começam a açoitá-lo, é o que diz aí o versículo 19. Então, os soldados, logo depois do açoite, os soldados continuam a zombar de Jesus. E veja como os soldados fazem isso no versículo 2. Deixa eu só tirar daqui. Opa, vamos lá. Olha aí como continua a zombaria dos soldados. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Isso aqui é uma zombaria que os soldados estão fazendo, porque a acusação que Pilatos recorrentemente falava para os judeus é que Jesus estava sendo apresentado como o rei dos judeus. Então os soldados, que eles eram homens chucros, eles eram homens maus, eles eram homens violentos, eles não eram homens eruditos. Os soldados romanos não tinham uma grande erudição, eles eram pessoas treinadas para matar, pessoas treinadas para executar essas coisas, então eles não eram intelectuais, nada do tipo. E essa zombaria era assim, ó, você não é rei, então agora a gente vai te tratar como um rei. Então a gente vai te dar 3 elementos de realeza e a gente vai te adorar, vai te servir como esse rei que você é. O texto aqui fala de 2 elementos. Quais são aí esses 2 elementos de realeza que são invertidos, né? São colocados como zombaria em Jesus? Primeiro lugar, a coroa de espinhos. Remetendo aí àquela coroa que os imperadores usavam. Os imperadores romanos usavam uma coroa de folhas de ouro. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso, uma coroa de louros, né? Que era um símbolo de vitória, de poder, e ela era uma coroa folhada, ouro, muito bonita, mas no caso de Jesus não era uma coroa de ouro, era uma coroa do quê? De espinhos. Imagine que isso já traria ainda mais sofrimento para Jesus, que tinha sido açoitado e estava sofrendo ali todas essas privações. Você tinha ainda mais esse elemento ali na cabeça, como uma zombaria e como uma espécie de tortura também. Qual é o segundo elemento que aparece aí? Manto de púrpura. Os outros evangelhos falam de manto escarlate. Era um manto avermelhado, né?
E provavelmente era a capa que os soldados romanos tinham. Se você já viu algum filme de época dos romanos, deve lembrar que eles tinham uma capa vermelha. E provavelmente aqui eles pegaram então essa capa e falaram, olha aqui o seu manto, e colocaram em Jesus, zombando de Jesus. Esse versículo é um versículo de zombaria, eles estão debochando de Jesus. Você não é o rei? Olha aqui a sua coroa. Você não é o rei? Olha aqui o seu manto. E Mateus 27 fala de um outro elemento. Além da coroa de espinhos e além do manto, Mateus 27 fala que eles entregaram também para Jesus um caniço, um pedaço de cano ali, uma vara, né? E essa vara, esse caniço, né? Pedaço de cano, o pessoal pensa que era PVC, né? Não tinha isso na época, era uma vara, né? Essa vara que eles entregaram para ele, representava o quê? O cetro. Todo rei tem um cetro, é um símbolo de poder. Então aí estava a figura do rei. Só que você tem que lembrar que Jesus ele está todo machucado, com o seu corpo dilacerado, cansado, ele está ali sofrendo há muitas horas, apanhando, foi torturado ali agora no açoite. Você tem essa coroa de espinhos colocada na cabeça, você tem esse manto que é colocado ali, você tem um caniço, então você imagina qual era a visão disso, qual era a figura que aqueles homens estavam zombando. E esses ícones que eles colocaram ali aumentaram essa humilhação. Olha como continua além desses símbolos aí. Chegavam-se a ele, eles fizeram tudo isso, olha mais o que eles falavam. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Esses homens eram maus, esses homens eram cruéis. Então eles humilharam Jesus com os elementos que eles colocaram ali, humilharam Jesus quando bateram nele, chicotearam ele, e agora eles zombam, salve, rei dos judeus, e batiam em Jesus. Então era um deboche, era um escárnio, de uma maldade sem precedentes aqui. Na nossa cultura isso seria uma coisa absurda. Para aquele tipo de situação, os soldados eram maus, era uma coisa que habitualmente acontecia ali, dada a mentalidade deles. Mas aqui, isso nos causa uma indignação. Jesus está sofrendo injustamente. Ele está sendo humilhado injustamente. Ele está sendo debochado de coisas que ele é. Ele é o rei. Mas eles estão zombando de Jesus, falando, o rei dos judeus aí. Bom, isso ensina algumas coisas, né? Porque além das bofetadas, Mateus também fala que eles cuspiam em Jesus. Uma humilhação completa. Esse quadro, ensina para nós algumas coisas. Em primeiro lugar, me parece que esse relato destaca com muita vivacidade e com muitas cores a maldade, o potencial maldoso do ser humano. O ser humano é mau. Essa ideia do ser humano como alguém bonzinho, como alguém que está preocupado com o outro, como alguém que quer o bem, isso daí não cola na visão bíblica. Esses homens aqui, o que eles estão fazendo, mesmo eles sendo pessoas, autoridades, né, eles eram soldados e tudo mais, o modo como eles tratam Jesus aqui é de uma maldade que nem mesmo um condenado merecia ser tratado. Talvez os direitos humanos de hoje olhassem para isso daqui e falassem, nossa, isso daqui é um absurdo. E no caso de Jesus era um absurdo injusto. Jesus não merecia estar passando por aquilo. Mas a maldade desses homens fica aflorada porque eles se mostram dispostos a humilhar cruelmente o seu semelhante. E isso tem que nos ensinar como ser humano. O ser humano não é bonzinho. O ser humano é mau. Em algumas oportunidades que o ser humano tem, ele vai humilhar de modo afrontoso, grave, o máximo que ele puder, o seu semelhante. E a gente vê isso acontecendo em algumas circunstâncias. A gente vê como as pessoas, para humilhar as outras às vezes, não só com palavras, mas com ações, com deboche, até com violência, elas são prontas a fazer isso. Isso nasce dentro delas e toma vigor e toma força, como esses homens fazem aqui. Então não se iludam. O ser humano não é bonzinho. E esses soldados aqui lembram a gente disso. Em segundo lugar, eu fiquei um pouco preso, né? Fiquei pensando no que eles falavam. O que esses soldados falavam aí? Como eles se referiam a Jesus? Salve, rei dos judeus. Né? Jesus é, de fato, o rei dos judeus? Ele é o rei prometido no Antigo Testamento, que veio dos judeus e que era para o povo judeu. Ele é de fato o rei dos judeus? Só que na boca desses homens esse título vira uma zombaria.
E isso nos ensina que os incrédulos pegam coisas santas, nomes santos de Deus, títulos santos de Deus e zombam disso. Eu pensei em alguns exemplos como eles fazem isso. Os incrédulos fazem isso com piadas. Os incrédulos fazem isso com charges, sabe aqueles desenhos de jornal e tudo mais. Os incrédulos fazem isso com filmes. Quer ver aquele filme de comédia, como que é com o Jim Carrey? O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é um nome de Deus. Ele é o Todo-Poderoso não porque apenas está lá no RG divino Todo-Poderoso, não. É porque isso fala algo sobre Deus. Mas o mundo pega esse título santo, Todo-Poderoso, e zomba disso. Põe o Jim Carrey lá, brincando, zombando, escrevendo e-mail para as pessoas. Aí depois tem outro filme, né? A Volta do Todo-Poderoso. Eles pegam um título santo e verdadeiro e banalizam isso. Zombam disso. Fazem com que o Todo-Poderoso vire motivo de risada. É um título que ninguém mais leva a sério. Os incrédulos fazem isso com desenhos satíricos, aquele Simpsons, todos esses desenhos aí que são desenhos mais para adultos, né? Sempre zombando da figura de Deus, sempre zombando da autoridade de Deus, sempre zombando dos nomes de Deus. Até nas conversas informais você vê que os incrédulos fazem isso, às vezes por baboseira. Você vê os incrédulos falando, Deus é pai, não é padrasto. E você fala, mas peraí, você entende o que significa Deus ser pai? Pai é um título divino também. Pai é algo que é aplicado ao próprio Deus, é algo santo, é um título santo, mas o incrédulo pega isso e zomba disso. Faz piada em cima disso. E esses homens aqui fazem isso com o rei dos judeus. Isso não é uma piada. O fato dele ser rei é algo que merece o quê? Reverência. É algo que merece uma postura adequada diante de um rei. Mas eles pegam isso e na boca deles vira uma zombaria. E o incrédulo faz isso. Pega os nomes de Deus e zombam. Pega o Todo-Poderoso e zomba. Pega o Santo dos Santos e zomba. Pega o Pai e zomba. E a gente vê isso nas conversas, nos filmes, no nosso dia a dia. Então a postura desses soldados é uma postura que continua acontecendo hoje. O mesmo coração dos soldados é o coração que bate nos incrédulos. A mesma disposição de pegar títulos e nomes santos de Deus e zombar disso, desprezar isso, tratar isso com escárnio, com algo sem relevância. A gente não pode fazer isso. A gente não pode agir dessa maneira. Nós, como crentes, nós olhamos para os nomes de Deus, para os títulos de Deus, e nós somos reverentes com isso. Porque os nomes e títulos de Deus falam algo sobre quem Deus é e como Deus age. O fato dele ser pai significa que ele me dá toda a provisão, significa que ele cuida, significa que ele provê. O fato dele ser o Todo-Poderoso é que ele é o criador de tudo que existe, não há limites para ele. O fato dele ser santo é que ele não se mistura com o pecado. Isso tem que causar água em mim. Eu não posso falar isso só da boca para fora. Os incrédulos fazem isso, nós não. Quando nós lemos o nome de Deus, quando nós falamos o nome de Deus, aquilo tem que trazer para nós o caráter de Deus, quem Deus é e como ele age. A gente tem que fazer isso conscientemente. E os incrédulos zombam, desprezam essas coisas. Mas olha como continua aí o versículo 4. Então eles estão, aí quando a gente coloca João com os outros evangelhos, eles colocaram uma coroa de espinhos, colocaram um caniço, né, uma vara, um cano ali, de uma madeira ali, colocaram também um manto, eles batiam em Jesus e cuspiam em Jesus. Esse é o quadro que está sendo pintado aí, versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. E aqui é a expressão em latim que ficou famosa, né? Ecce homo, que é Pilatos apresentando Jesus aí. Aqui, como eu falei para vocês, Jesus está representado sem machucados, mas Jesus estava numa situação deplorável. Ele foi chicoteado, açoitado, foi esbofeteado, cuspido com aquela coroa. E qual era a intenção de Pilatos em mostrar Jesus daquele jeito? O que Jesus queria mostrar para aqueles homens? Olha, esse é o rei que vocês estão falando. Olha o rei aqui, é uma figura que não inspira medo, autoridade nenhuma. Vocês estão fazendo esse rebu todo aí, todo esse negócio. Olha como ele está. É uma caricatura, Pilatos quer apresentar uma caricatura de alguém que não representa ameaça nenhuma. E talvez a intenção de Pilatos fosse que os judeus parassem por aí.
Porque todo mundo que era crucificado passava por essa fase de açoites. Mas talvez a intenção de Pilatos fosse que os judeus, vendo aquela condição deplorável de Jesus, eles falassem, não, já deu, tá bom, a gente já está satisfeito. Não precisa ir além. Mas isso aconteceu? Não, eles não se deram por satisfeitos. Mas vamos parar aí no versículo 5, né? Falando aqui desses símbolos de poder, como eu falei para vocês, é algo invertido. Eles pegam os símbolos para zombar. Mas o Antigo Testamento dizia que Jesus seria profundamente humilhado. Se vocês olharem aí o Cântico do Servo, em Isaías 53, escrito séculos antes desse episódio, desse momento da história, Isaías já tinha dito que Jesus seria humilhado, Isaías já tinha predito como seria esse momento, que seria um julgamento injusto, que Jesus sofreria. E olha aí Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. As pessoas viravam o rosto para Jesus. De fato, a imagem de Jesus nesse momento era uma imagem repugnante. Tem gente que desmaia quando vê um cortezinho. E você via um homem dilacerado. Jesus estava dilacerado aqui, talvez com ossos expostos, carne pendurada. Era uma visão terrível. E de fato as pessoas viravam o rosto, e a ideia de Isaías aqui é virar o rosto com desprezo e nojo. Assim, algo repugnante. Isaías disse que isso aconteceria. Dele não fizemos caso. Certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas olhavam para Jesus e falavam, é isso daí mesmo. Bandido bom é bandido morto. É isso aí. Ele tá dando uma aí de super-herói e tal, ele quer ser o bonzão, tem que sofrer mesmo. Deus está pesando a mão sobre ele. É isso aí. Tem que apanhar mesmo. Era assim que os homens viam Jesus, como alguém que merecia aquele castigo que estava sendo colocado ali sobre ele. Eles viam Jesus como alguém que estava sofrendo porque merecia. E não era o caso de Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não tentou se defender. Ele não tentou falar, olha, não, isso está tudo errado, gente, eu sou inocente. Não. Ele foi como um cordeiro. Vamos lá, vamos caminhar. É isso que vai acontecer, é isso que eu vou fazer. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, um julgamento injusto. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ou seja, ele morreu jovem, cedo, num momento diferente do que se esperaria que isso acontecesse. E isso foi escrito séculos antes do que a gente está vendo aqui, mas que parece que Isaías estava no pé da cruz descrevendo a situação. Parece que Isaías estava vendo o julgamento de Pilatos, descrevendo tudo aquilo que estava acontecendo, como quem está vendo aquilo diante dos seus olhos. E isso está se cumprindo exatamente como Isaías disse. Mas a gente precisa lembrar que isso é um recorte da história. Essa não é a história toda. Porque quando a gente olha para esse momento, a gente pode ficar um pouco aflito. Nosso coração pode começar a bater um pouco mais forte. Estava acontecendo com você, Esther? Deus me deu uma visão e eu vi que você... Mas o nosso coração começa a bater mais forte. Porque a gente fala, meu Deus... O meu rei está passando por isso, e a gente tende a entrar nesse momento, porque é isso que os evangelistas querem, que a gente veja realmente como a coisa foi cruel, como a coisa foi injusta, e como aquilo tudo cumpriu o Antigo Testamento, mas a gente não pode esquecer que isso é um recorte. A humilhação de Jesus é um recorte da história. E por que a gente tem que lembrar que esse momento é um recorte? Porque nesse momento da história, ele estava usando uma capa de mentira, um manto de mentira, uma coroa de mentira e um cetro de mentira. Mas um dia ele vai voltar com uma coroa de verdade, com um cetro de verdade e com um manto de verdade. Olha o que diz lá Apocalipse 19.
A gente não pode ler esse texto sem lembrar que isso é um recorte. O nosso rei não é um fracassado. A sua humilhação foi a sua vitória. A humilhação dele foi a nossa vitória. A vitória que ele conquistou por nós. Ele não está fracassando, ele está vencendo. Por isso que Paulo fala que a cruz é, na verdade, um triunfo. Todo mundo falaria, é uma derrota. Não. Para Jesus não, foi uma vitória. E essa humilhação é o que nos garantiu a salvação, que nos garante a salvação. Ele dar sequência nisso para que chegue na cruz e morra pelos nossos pecados. Olha aí Apocalipse 19:11. Porque um dia ele vai voltar. E aí já não vai ser mais como cordeiro. Ele vai voltar como leão. Aí o papo muda. Não vai ser mais uma coroa de mentira. Olha aí Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, pronto a julgar. Ele vê tudo e está pronto a julgar. Na sua cabeça há muitos diademas. O que são diademas? O que são? São coroas com pedras preciosas e tudo mais. Então na sua cabeça há muitos diademas, algo riquíssimo. Ele volta como um rei. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto, mas é um manto tinto de sangue. E o seu sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então note, Jesus aqui ele tem coroa, mas não é de espinho, é uma coroa gloriosa. Ele tem um cetro, mas não é um caniço, não é uma vara. É um cetro de ferro, ou seja, inquebrável, rígido, que ele comanda com poder. E ele tem um manto, mas esse manto não é um manto romano que era manchado com seu sangue. Esse manto aqui é manchado com o sangue de quem? Olha aí para o último versículo. Esse sangue é manchado com o sangue de quem? Onde ele pisa? O que fala aí que o texto está pisando? Ele pisa o quê? O lagar da ira de Deus. Ou seja, são o sangue dos seus inimigos que sujam o seu manto. Então você vê que ele tem uma coroa de diademas, um manto real com o sangue dos seus inimigos e um cetro de ferro. E se vocês olharem o Salmo 2, nesse momento da história, quando Jesus volta, ele volta em glória, em poder, ele volta para vencer os seus inimigos, e ele inaugura aquilo que a gente conhece como o reino milenar de Cristo aqui nesse mundo. E olha só como a coisa muda nesse momento da história. Porque nesse momento aqui, ele está sendo humilhado, com esses símbolos de poder invertidos, zombaria. Mas quando ele volta como um rei imponente. E aqui quem dá risada são os soldados. Mas no futuro, quem dá risada é Deus. Olha só o Salmo 2. É um salmo messiânico, olha só. Por que se enfurecem os gentios e os povos da terra imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Quem é que habita nos céus? Deus dá risada. Os inimigos, os povos, todos tentando sair debaixo da autoridade de Deus, da autoridade de Jesus. Deus olha para tudo aquilo e dá risada. Olha como continua. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Deus falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Onde que fica o monte Sião? Jerusalém. Quem é o rei sobre o monte Sião? Jesus. Ele vai ser o rei sobre o monte Sião. Não importa o que os ímpios façam. Não importa o quanto eles se rebelem. O meu rei vai estar em Jerusalém. Vai estar no monte Sião. Eu dou risada das tentativas. Deus fala, eu dou risada dessas tentativas de revolta. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é aplicado diretamente a Jesus no Novo Testamento. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás
como um vaso de oleiro. Jesus aqui, ele tem uma vara, mas uma vara de mentira, para zombar dele. Mas aqui ele tem um cetro, e esse cetro é um cetro de aço para reger as nações. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, ou seja, se submetam a Jesus para que ele não fique bravo com vocês. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Olha como a coisa muda. Aqui, Jesus está sendo zombado. Os seus símbolos de poder são símbolos de escárnio, mas quando Jesus voltar, tudo inverte. A risada, a zombaria, não é mais agora dos incrédulos. Agora quem dá risada das tentativas de frustrar o governo de Deus, o governo de Jesus, é o próprio Deus que fala, não adianta, o meu filho vai reinar. Jesus vai reinar. E eu acho muito interessante o finalzinho aí que fala, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Talvez hoje você esteja zombando de Jesus, junto com os soldados. Não diretamente batendo nele, não cuspindo nele, não dando esses símbolos de poder, mas talvez você esteja zombando de Jesus achando que ele não é, talvez quem ele diga ser. Talvez você ouça a gente pregar, talvez você ouça domingo após domingo a gente fala sobre Jesus, e isso para você é um grande conto de fadas, é uma grande historinha para boi dormir, que é legal aqui acolá, mas não é, Jesus não é esse rei dos reis, não, isso aí é coisa que a história inventou, e é legalzinho, mas não, isso nem tem nada a ver, Jesus foi alguém como outro qualquer, e você talvez zombe no seu coração sobre quem é Jesus, mas você não pode esquecer que você zomba hoje, mas um dia você será zombado. E o único jeito de você não ser zombado é se você acolher o finalzinho do texto aí. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É você olhar para Jesus e ao invés de zombar dele falar, não, ele é o rei. E mais, ele é o meu rei. E eu quero estar sobre o manto dele, sobre a proteção dele, sobre o cetro dele. Ele é o dono da minha vida, ele é meu Senhor. Eu não estou junto com os soldados romanos. Eu estou contra esses homens que zombaram da realeza de Jesus, porque eu sei que Jesus é rei. E um dia ele vai voltar com seus símbolos de poder e vai executar essa justiça aqui no mundo. Você tem que ver em qual grupo você está. No grupo que será zombado e no grupo que será protegido, acolhido, guardado. Então esses são os símbolos de poder aí. Considerações sobre esse trecho aí, para a gente passar por último. Quem quer comentar alguma coisa? Mal Black. Ele foi ferido, mas ele volta para ferida. Exatamente. Tudo muda, tudo muda. Na primeira fase ele veio como cordeiro para sofrer. Agora ele vem para julgar. O que mais? Tem duas coisas que eu percebi nesse texto. Quando o senhor falou que o potencial maligno do ser humano, que muitos incrédulos eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o homem por si só ele já nasce bom. Um filósofo político, que eu não lembro o nome, ele diz, o homem nasce bom, o sistema que o corrompe. Muitos incrédulos, eles levam isso pra frente. Não, todo mundo é bom, todo mundo é bom. A maldade de outros seres humanos influencia nessa pessoa boa. Mas nós sabemos que não é assim. Tanto que Davi, nos Salmos fala isso, o pecado eu fui... Já nasci em pecado. Desde o ventre da mãe dele. E o outro seria, não só de zombaria do título de Deus, mas sim os incrédulos eles subvertem isso. Em filmes também, como O Advogado do Diabo, que no final do filme, o diabo, conversando com um advogado que é meio que o filho dele, ele troca a autoridade de Deus como se fosse um carrasco. Ele diz, ele é um Deus relapso, ele não se importa com ninguém. Ele fala, não beba, não engula, mas faça também a mesma coisa. Nem que é isso que ele diz. Sim. Ele pega os atributos de Deus e inverte isso. E coloca isso como algo ruim. E coloca ele como alguém Um tirano. bom, como alguém bom. O diabo bom, Deus ruim. é alguém mau. Tanto que ele fica indignado porque todos os seres humanos acham ele mau, sendo que ele é humanista. Ele ama o homem. Tanto que ele é o último. É a estratégia do diabo desde o Jardim do Éden, né? Fazer Deus mal e o ser humano influenciado positivamente por ele, né? Para ter uma iluminação ali e tudo mais. O que mais?
Dani, Maurício, depois Henrique. Vai lá, Dani. Nossa, eu achei interessante que você falou do pessoal que como os incrédulos diante de Deus, que a gente também sofre o mesmo, né? Às vezes na escola, eles chegam na aula de conversa, as pessoas, lá o santo, que é uma realidade. Nós somos santos meio separados. E é uma coisa que Cristo sofreu que a gente também sofre. Pegam verdade sobre nós, mas zombam disso, né? Ó lá o purão, ó lá o santão, o santarrão, né? E zombam disso. E nós somos santos mesmo, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos separados e tudo mais. Mas os incrédulos fazem essa zombaria conosco. E é interessante você mencionar isso, Dani, porque a zombaria aplicada para Jesus foi uma zombaria, foi uma humilhação pesada e violenta. Não se surpreenda se um dia isso acontecer com você. Você tem que estar esperto como a serpente. Diante do perigo, você tem que estar ligeiro. Os incrédulos na zombaria, eles podem chegar a níveis assustadores, inclusive níveis de violência. Maurício. Pastor, falando disso também, em Mateus, diz que eles se cansaram de zombar, mostrando o nível de sadismo que eles tinham dentro dessa situação. Eles zombaram tanto, humilharam tanto, que eles já chega, não aguento mais, tá demais. O nível que eles chegam. E se pensarmos que quando Cristo não nos alcançou, nós também fazíamos isso com as nossas vidas, a situação piora. A gente zombava de Deus, até cansar. Esse era o nosso quadro. Nós éramos os soldados romanos. Nós éramos esses homens. Quem mais tinha levantado a mão? Henrique, diga. Eu acho interessante quando a gente fala do reino futuro e o quão relevante isso é e o quão isso é atacado, né? Quando você diz que o reino não é literal, que o reino é apenas celestial, porque é um passar a limpo, né? É um acerto de contas com a história. Sim. É o ponto final do debate. Quem é Jesus? Eu sou Jesus. Jesus se manifestando como o próprio Deus na Terra. De modo completo, né? Agora toda a minha tarefa de redenção foi cumprida. Eu morri na cruz, está tudo feito. Mas agora eu vou julgar o mal. E não tem mais questionário no seguinte, Jesus era Deus, Jesus era um filósofo, nós temos essa resposta. Mas não tem mais essa discussão, esse debate. Não tem argumento, não tem nada. E eles passaram. Ele vem como rei, e ele vem para reinar. Terminar a história como a história de fato, ela deve ser terminada quem ele é. Sim. Não vai ser uma coisa depois, no pós-vida, não. É aqui, exatamente. Júlio. E algo que talvez possa nos chamar a atenção, de acordo ao texto, é o nosso preparo para os desafios que nós podemos enfrentar em qualquer circunstância. E isso chama-nos a atenção na necessidade do crescimento, do conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos focarmos nisso, nós conseguimos, com certa facilidade, lidar com essas circunstâncias. Eu digo, como um exemplo, talvez eu possa ver com Nigéria. Então, lá onde Nigéria, Sudão, são países que têm muito ataque muçulmanos. radicais. Até crianças, já vimos cenários em que a criança preferiu morrer do que negar. Mas porque isso, por essência, já foi doutrinado assim. Nós temos um Deus e é nele que nós cremos. Não temos um outro Deus. Então, isso está bem formado em nós, ao ponto de que se nós temos morte em frente de nós vamos preferir morrer. Né? Lá em Angola, nem tanto, não é tão radical assim, mas de certa forma também. Tem essa sombra, essa ameaça. Tendo em conta que o africano por si só já é religioso, tem essa tendência de crer em algo. Né? Então, é algo que precisamos nos preparar, nunca sabemos em que momento, em que circunstância, em que lugar nós podemos ter. A gente tem que estar pronto para enfrentar o máximo que é a morte. Sim, e a melhor forma é nós sabermos a quem nós servimos da melhor forma possível. Exatamente. No final, eu vou fazer uma aplicação de um texto de Timóteo que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando agora. Muito bem, mas vamos caminhar, pelo menos começar aí esse quarto ponto, porque a gente não vai conseguir terminar, mas eu quero pelo menos introduzi-lo aí. Então, a gente já viu a palavra autoritativa de Jesus, seu reinado eterno, terminamos agora os seus símbolos de poder, e agora a gente entra nessa última evidência da sua realeza,
que é a sua autoridade divina. Olha só aí o versículo 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucificam, crucificam. Esses homens estão com os ânimos insaciáveis. Pilatos tinha talvez alguma esperança de que eles abortassem o resto do tratamento dado a Jesus, mas não. Eles querem agora que chegue até o final, eles querem a crucificação. Eles não querem que Jesus sofra, eles querem que Jesus morra. Esse é o alvo deles, essa é a meta desses homens aqui. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos estava talvez aqui de algum modo zombando, falando: olha, vocês querem matar? Mata vocês, porque eu não vou matar, mas só ele podia matar. Só ele tinha autoridade para isso, ele sabia disso, evidentemente. Mas eles faziam tanta questão, então, façam vocês mesmos. Eu não estou vendo em Jesus, nesse homem, motivo para isso. Olha para esse homem aqui, ele não é uma ameaça para ser morto. Vocês querem? Façam o serviço vocês mesmos. Mas Pilatos e os judeus sabiam que isso não podia ser feito sem autorização romana. Então é por isso que eles estavam lá. E agora, eles vão mudar a estratégia um pouco. Vendo que pela lei romana Jesus não seria condenado à morte por meio de Pilatos, porque Pilatos não viu em Jesus uma ameaça política, eles vão mudar um pouco o discurso. Olha aí o versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. E aí vem o fundamento dessa sentença. Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Se vocês olharem Mateus 26, vocês vão ver que essa foi a condenação que eles investiram aqui. Se vocês olharem em Mateus 26, versículo 63... vocês vão ver o seguinte. Jesus, porém, guardou silêncio. Aqui é o julgamento religioso, o julgamento no Sinédrio, com as autoridades judaicas. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Jesus está confirmando isso. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora essa blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, diante daquilo que Jesus fala, dele ser o próprio Deus, dele ser divino, dele ser o Filho de Deus, os judeus então falam: a gente tem que puni-lo por causa disso. Esse é o crime. Agora, isso era algum motivo de punição para um romano? Não. Para o romano, que ele falava se ele era Deus ou não era um motivo punível. Romanos não iam se meter nessa questão religiosa, mas para um judeu isso era relevante. Só que tinha uma questão. Os governadores romanos, eles, no domínio que eles faziam da Judéia, da Palestina ali, eles tinham que respeitar a lei do povo. No caso, a lei judaica, a lei religiosa. E Pilatos já teve alguns problemas com isso no passado. Então, quando o povo falou: pela nossa lei, ele tem que ser condenado porque ele se fala filho de Deus, Pilatos ficou numa situação difícil. Porque ele, como governador, ele tinha que respeitar a lei deles também. Então, se a abordagem pela lei romana não estava dando muito certo, porque Jesus não era uma ameaça, os judeus agora falaram: mas não. A nossa lei manda que ele morra. E você sabe que só você tem autoridade para isso. E você tem que respeitar a nossa legislação também. Esses homens são muito astutos. Eles estão decididos a matar Jesus a todo custo. Hã? Não sei, né? Vai que no Sinédrio tinha. Versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, qual declaração? Que Jesus se dizia Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Por que será que Pilatos ficou com medo? Parece que naqueles dias, na antiguidade em geral, superstições eram comuns. Era comum as pessoas, inclusive os romanos, terem superstições. E quando Pilatos ouviu que Jesus tinha alguma relação com a divindade, alguma relação com os deuses, ele ficou um pouco ressabiado. Opa, peraí. Até aqui a acusação era de que ele era um revoltoso, ele era um rebelde.
Mas agora vocês já estão falando que ele se acha divino, que ele tem alguma relação com os deuses, e as superstições corriam em meio aos povos antigos. Tanto que, se vocês olharem Mateus depois em casa, vocês vão ver que enquanto Pilatos julgava Jesus, a esposa de Pilatos chegou para Pilatos e falou, olha, cuidado com esse homem, porque eu tive um sonho de que alguma coisa ruim acontecia. E é interessante que a esposa de Pilatos se refere a Jesus como sendo este justo. Ou seja, sabia que Jesus não era culpado. De algum modo a esposa de Pilatos sabia disso. Então Pilatos, assim como várias pessoas da época, era supersticioso provavelmente. Ele ouviu ali que Jesus tinha alguma relação com os deuses. A esposa dele falou que teve um sonho com Jesus. Opa, peraí. Agora a coisa está ficando um pouco séria aqui. Agora eu estou começando a ficar um pouco preocupado. Não é mais um rebelde qualquer, não é um Barrabás que eu estou cuidando. Agora é alguém que pode ter relação com os deuses. E isso pode pegar mal pro meu lado. Os deuses podem ficar bravos comigo, irados com o império. Alguma coisa muito ruim pode acontecer. E é curioso a gente perceber, por essa reação de Pilatos aqui, que o ímpio tem medo, às vezes, mas o medo do ímpio não faz ele se arrepender de modo definitivo e profundo. Pilatos ficou com medo aqui. Opa, peraí, eu acho que esse homem não é quem eu estou pensando que ele é. Juntando as coisas todas, tem alguma coisa estranha aí. Mas esse medo dele não é profundo e definitivo, é um medo superficial e temporário. Tanto que mais pra frente, Pilatos lava as mãos e fala, ó, crucifica. Ou seja, esse medo não mudou nada em Pilatos. Esse temor não fez nada em Pilatos. E o ímpio é assim. Quantas vezes vocês já não experimentaram, ouviram pessoas que vivem de um modo desregrado, zombam de Deus, e acontece uma grande tragédia na vida delas. E elas falam, não, eu acho que Deus agora me deu um sinal que eu tenho que mudar de vida. E aí a pessoa fala, a pessoa vai na igreja, a pessoa compra a Bíblia, a pessoa começa a ouvir louvor, a pessoa joga a pinga fora, a pessoa vai tudo, muda a vida. Uma semana depois, esse temor desaparece. E a pessoa volta para onde ela estava. O ímpio é assim. O ímpio tem picos de medo, picos de temor. E ele fala, não, opa, peraí, eu acho que isso foi um sinal. Eu acho que isso é uma direção. A minha vida tem que mudar. Deus me livrou. Mas esse pico dura alguns dias, semanas. Depois, volta ao normal de novo. O medo do ímpio é circunstancial, não é um medo dirigido a Deus. É um medo da circunstância. Não é um temor do coração. Não é um temor dirigido a Deus. Olha só o que diz aí Mateus 10. Mateus 10, 28. Olha só o contraste, né? Jesus fala, não é esse tipo de medo que vocês têm que ter. Um medo circunstancial. Um medo de perder a vida de vocês. Olha só, versículo 28. Mateus 10, 28. Não temais, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que vai lançar no futuro corpo e alma no lago de fogo? Deus. Dele você tem que ter medo. Você não tem que ter medo dos homens. Os homens não são dignos da sua reverência, do seu medo, do seu temor. Eles só matam o seu corpo. É o máximo que eles podem fazer. Você tem que temer a Deus. O medo de Pilatos é um medo circunstancial. É um medo, opa, peraí, acho que aqui a coisa pode me prejudicar de algum modo. Mas logo na sequência, esse medo não produz nada. E o ímpio é assim. Olha o que diz Romanos 3. Romanos 3, 18. É um medo passageiro. Não é um temor real de Deus. Olha aí Romanos 3, 18. Olha como Paulo define os ímpios aqui. Ele faz uma descrição feia, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, eles são inúteis, a garganta deles é sepulcro, tal, versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, citando o Salmo 36. Ou seja, o ímpio não tem medo de Deus. Esse temor de Pilatos aqui é o temor que muitos incrédulos têm, porque acontece alguma situação, como eu falei, ou eles têm algum insight, enfim, alguma coisa desse tipo, mas não dura. E por que esse medo deles não transforma? Por que esse medo deles não é profundo? Por que esse medo deles não é dirigido a Deus? Porque temer a Deus é uma virtude que só os crentes têm. O ímpio não teme a Deus. Porque se o ímpio temesse a Deus, ouviria o que Deus fala.
Se o ímpio temesse a Deus, acolheria o que Deus fala sobre Jesus. Se o ímpio temesse a Deus, ele ouviria o que a palavra de Deus diz. Mas o ímpio não teme a Deus. Por quê? Porque quem teme a Deus é o crente. Tanto que Provérbios 1,7 fala o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a instrução e o ensino. É o incrédulo, ele despreza isso. Eu estou lendo um livro, bem devagarinho, né, que fala sobre o temor de Deus, um livro pequenininho, muito interessante, que ele mostra uma teologia do temor a Deus. E ele explica esse versículo de um modo muito legal, Provérbios 1. Ele fala assim, olha, o fato do texto falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é o começo, a ideia é assim, é como se o temor a Deus, ter medo de Deus, uma reverência grande, um medo reverencial de Deus, é como você aprender o alfabeto. É a primeira coisinha, para você ler, para você interagir, para você estudar, você precisa do alfabeto. É a porta de entrada. Anos depois, quando você está lá no doutorado, no pós-doutorado, no PhD, lendo artigos científicos, você ainda usa o alfabeto que você aprendeu lá atrás. Você precisa do alfabeto para estudar. Você precisa juntar as letrinhas. E o temor a Deus é isso. É o primeiro passo que você dá nessa estrada que vai te acompanhar por toda a sua vida. E se você não aprender o alfabeto, você nunca vai saber ler. Você nunca vai saber escrever. Você nunca vai interagir com esse mundo. O temor a Deus é isso. É esse primeiro passo. Para que toda a sua vida seja marcada por isso. Tudo, seu casamento, seus relacionamentos, seus estudos, seu trabalho, sua vida, tudo tem que ser marcado por esse beabá que você aprendeu lá atrás no começo da vida cristã. Sem isso, esqueça. Não tem como. Não existe vida cristã sem temor a Deus. Então é óbvio que os incrédulos não temem a Deus. Os incrédulos têm esse medo circunstancial, mas nós, os crentes, nós tememos a Deus. Porque nós já entramos nessa estrada para toda a nossa vida. Nós já passamos por essa porta. Nós já aprendemos o beabá. Tanto tememos a Deus que nós sabemos que a ira de Deus despesada sobre Jesus é fruto da sua justiça. E nós tememos isso. É fruto da sua ira e nós tememos isso. Então nós temos medo de Deus, sim. Nós não temos mais medo de que Deus vai nos condenar, porque Jesus já foi condenado em nosso lugar. Mas nós tememos a Deus. Nós temos medo da disciplina de Deus. Deus ainda toma a cinta para nos disciplinar. Deus ainda levanta o chinelo para nos disciplinar. Deus ainda pesa a sua mão sobre nós. Nós temos medo. Nossa vida é uma vida vivida sob o temor a Deus. Mas isso é algo que os crentes têm. O incrédulo não tem medo de Deus. Diga. Uhum. E até o temor nos protege de muitas Sim. coisas que nós faríamos errado. Então é interessante que até mesmo o Deus que nos dá esse temor, ele nos protege através dele, ele está sendo bondoso. O temor é uma ferramenta para que Deus nos proteja. Exatamente. Agora, a questão que todo mundo aqui tem que avaliar é se você teme a Deus. Se você tem medo de Deus. Quando eu falo que Deus é santo, quando eu falo que Deus é o Todo-Poderoso, quando eu falo que Deus é o Deus justo, que Deus é um Deus que se ira contra o mal, isso causa medo em você? Ou você faz igual o leãozinho lá do Simba, né? Eu rio na cara do perigo. Deus é uma ameaça em algum grau para você ou para você é alguém que não representa perigo nenhum? Você teme a Deus ou não? Se você não tem medo de Deus, então você não é um crente. Se você não tem medo de Deus, você não é um crente. Você não entrou por essa porta do beabá do temor ao Senhor. E a sua vida vai ser marcada por essas questões circunstanciais. Você peca, alguém te pega. Ai, agora, nossa, o bicho pegou, tal. Ai, eu tô arrependido, nossa, tal, eu tô com medo, tal. Você tá com medo de apanhar do seu pai. Você tá com medo de perder o emprego. Você tá com remorso, mas temor a Deus você não tem. Temor a Deus você não tem. Porque quem tem medo de Deus, luta contra o pecado. Quem tem medo de Deus, busca a santidade. Quem tem medo de Deus, vive assim. Esse é o temor a Deus. É um temor que nos aproxima de Deus. Não que nos afasta. Pelo contrário, é um temor que nos aproxima cada vez mais de Deus. E isso só os crentes têm. Se não, o medo, se você não tem isso, o que você tem é o que Pilatos tem aqui. É um medo circunstancial. As circunstâncias te causam algum desconforto, algum medo pontual ali, e logo você volta para a sua vida como ela era. Você teme a Deus ou não? Só os crentes têm essa virtude. Caso contrário, você está no grupo de Pilatos aí. Ouça isso, se arrependa e entre por essa porta do princípio da sabedoria, os primeiros passos da sabedoria. Só assim
a sua vida realmente vai estar próxima de Deus. E a gente vai parar por aqui porque a partir do versículo 9, na sequência a gente ainda tem muita coisa para falar. Então vou deixar para a próxima oportunidade porque o nosso horário já está avançado aí. Considerações sobre esse último ponto. E aí, diga, Esther. Poxa vida, eu não lembro agora o nome, Esther. Eu acho que não tem em português. Eu só descobri esse livro porque tinha na biblioteca da igreja que a gente foi, lá em Júpiter, lá nos Estados Unidos. Tinha lá esse livro, eu achei muito interessante. Ele é muito bom, mas eu não lembro agora o nome. Depois eu mando uma foto no grupo para ler. É um livro pequenininho assim, mas ele é muito bom. Muito bom, estou gostando bastante. Diga, Hugo. Pastor, eu vejo que é até uma barreira ao evangelismo verdadeiro, né? É o evangelismo que as pessoas acabam fazendo do Jesus te ama e tudo mais, porque que não existe inferno, né? Todo mundo vai para o céu. Tem muitas pessoas hoje que nem acreditam que existe um inferno, ou acham que o inferno é aqui. E quando você se aproxima de alguém que vai falar de um Deus que vai julgar e que tem uma condenação preparada para aqueles que não creem no seu filho, as pessoas, elas simplesmente não criam mais nenhum temor. Assim como você, quando eu leio livros do passado, né, por exemplo, numa pregação do Jonathan Edwards, ele Pecadores nas mãos do Deus irado. Deus irado, ele não conseguiu terminar o sermão porque as pessoas estavam se afundando na cadeira desesperadas, com medo, né, da ira de Deus. Da ira de Deus. Só um sermão desse pregado hoje em dia, as pessoas simplesmente, não, Deus é amor, Deus ele ama todo mundo. É muito diferente até mesmo da pregação do próprio Jesus e de João Batista. Qual que era a pregação deles? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. É bom vocês mudarem de vida, porque o reino dos céus está chegando. E ele vem para julgar. Vocês vão estar no reino ou não? Quando a gente vê João Batista falando, né, que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo de condenação. O Espírito Santo como salvo, mas fogo de condenação. É uma ameaça. Os incrédulos, eles têm que sentir a ameaça do Evangelho. O reino de Deus está chegando e você está fora dele. Mude e venha para cá. Se você não tem isso, então siga o seu caminho e receba a ira de Deus. Mas hoje em dia não tem mais isso. Não pregam mais a ira de Deus. Eu falo isso até pensando no que o Senhor usou para salvar, né? Porque eu tinha uma certeza muito grande que eu ia para o inferno. Antes do Senhor me salvar. E nos momentos em que eu cheguei à quase morte, que foi muitas vezes devido ao estilo de vida que eu levava, né? Eu lembro claramente, por exemplo, de um momento em que eu estava achando que ia ter uma overdose, que eu estava com o corpo todo tendo cãibra, vomitando sem parar, e eu tinha certeza naquele momento que eu ia para o inferno. E esse temor, lógico que ali não foi um temor temporário, eu era muito. Eu falei que eu ia parar com tudo aquilo e depois, uma semana depois, realmente voltei para a vida de pecado. Mas esse medo que eu tinha, essa certeza de ir para o inferno, foi o que Deus foi trabalhando na minha vida para, no momento que Ele determinou... Você se arrependesse de verdade. Você vê que esse temor não existe mais nas pessoas. Não existe, porque isso não é pregado mais. Né? Não é pregado mais hoje. Henrique. É banalizado, na verdade, né? Porque Jesus perdoa, você só tem que se arrepender. E aí as pessoas falam, pede perdão. E é aquela ideia de perder a salvação, né? Eu acho que ela contribui muito para uma interpretação errada, porque você peca, aí você fica, meu Deus, e agora, né? Aí você pede perdão, então passei. Então é só pedir perdão, que aí você resolve. Então, você pode viver do jeito que você quiser e no final das contas é uma palavra mágica. É uma palavra mágica que você controla ali as emoções de Deus, né? E não é uma vida dedicada a Deus, não é uma luta contra o pecado, isso não é incentivado. Não é uma vida dedicada a Deus e que como prova da própria salvação, até como fruto da salvação, a sua santificação pessoal. Sim. Isso não existe. Uma teologia distorcida. Sim. E você às vezes fica numa esteira. Sim. Diga, Augustão. Eu acho que
queria resumir bem esse temor de Pilatos ali, chamando ele de um temor egoísta, por exemplo. Porque era um temor que ele estava tendo com coisas que poderiam acontecer com ele. Seria um homem que talvez seja divino. Então, teria uma ameaça, ou tem uma vingança, né, dele mesmo. Perca meu posto. Isso, e não era por quem ele estava ferindo, né? E às vezes a gente passa por situações, ou já passou, de cometer um pecado. Poxa, então eu pequei, será que alguém vai descobrir? É egoísta, sabe? É um arrependimento egoísta. Não é porque você infringiu a santidade de Deus. Não. Mas é porque vai acontecer uma coisa com você. Exato. É porque eu vou perder alguma coisa, eu vou perder alguém, eu vou perder algo. E eu não quero isso. Eu não quero as inconveniências do meu pecado. Mas eu não estou convicto de que eu pequei contra Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo aqui e agora. É algo egoísta. Bem colocado. Como eu disse para vocês, né, esse diálogo de que Jesus tem com Pilatos, aí, esse interrogatório, ele tem muita coisa pra gente extrair. Assim, coisas filosóficas, coisas de temor, coisas de reino. Mas o que eu gostaria que vocês tivessem em mente o tempo todo é que esse é o momento, é a dobradiça da história que está diante de nós aqui. Essa condenação injusta que Jesus está passando está refletindo o caráter de todos os ímpios, todos os incrédulos, nos judeus, em Pilatos, nos romanos, a maldade, a podridão, a condenação desses homens, mas também está refletindo o plano de Deus sendo executado e a morte de Jesus sendo concretizadas para que a gente seja salvo. Então a gente não pode perder isso de perspectiva, porque senão parece que a história está saindo dos trilhos, e não está. A história, esse momento está colocando em evidência a condenação do homem e a salvação em Jesus. E vocês têm que saber em qual lado vocês estão. Qual lado vocês estão. Você não pode ser um jovem que não tem convicção da sua fé. Você tem que saber, eu estou do lado dos condenados ou eu estou do lado dos salvos? Eu estou do lado dos romanos, de Pilatos e dos judeus, ou eu estou do lado de Jesus, do Rei dos Reis, que um dia vai voltar e reinar? Qual lado você está? Você tem que saber isso. Eu temo egoisticamente nas circunstâncias, ou eu temo a Deus de verdade? Quando eu penso na santidade de Deus, minha perna balança. Quando eu penso na ira de Deus, a minha perna balança. Quando eu olho para a ira de Deus na cruz, eu sou grato pelo que Jesus fez por mim, ou isso não muda a minha vida? Você tem que saber de qual lado você está. Essa é a dobradiça da história, da humanidade, do universo e da sua história. O modo como você lida com esse episódio é a dobradiça da sua vida. E você tem que ter muita convicção e muita clareza de que lado você está. Na semana que vem, a gente vai continuar falando isso daqui, porque agora vai ter mais coisa aí. Pilatos vai fazer uma pergunta para Jesus, e Jesus não vai responder. O Pilatos vai ficar bravo. E ele vai falar, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar e para te matar? E Jesus fala, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dado. Ou seja, Jesus concorda que Pilatos tem autoridade. Mas ele fala, essa autoridade não vem de você, essa autoridade vem de Deus. E a gente vai ver as implicações disso daí. E a gente vai continuar dando esse diálogo aí. Mas até agora, o que vocês estão achando desse diálogo aí? De todos que a gente teve? Acho que esse é o mais pesado, né? Tem mais detalhes, mas acho que é o mais pesado também, né? Tem muita coisa, né? Não é a mulher samaritana, né? Que é felizinho, né? Legal, tá? Não são os primeiros discípulos, né? É um diálogo denso, né? Vamos ver como continua essa conversa aí. Vamos orar então e a gente termina por hoje. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra tão rica, que nos ensina a ler o mundo ao nosso redor, a ler o ímpio, a ler o nosso próprio coração. Obrigado porque na tua palavra nós encontramos o evangelho, a boa notícia de salvação. E ajuda-nos, Pai, a vivermos à luz disso. Ajuda-nos a, enriquecidos pela sua palavra, julgarmos o mundo ao nosso redor, os nossos próprios atos, as nossas próprias intenções, de acordo com a tua justiça, com a tua verdade, com a tua santidade. Que nós vivamos em temor ao Senhor, sabendo que a ira destinada a nós foi colocada em Jesus, e agora nós temos livre acesso ao Senhor. Se há alguém aqui que não tem esse temor ainda, Pai, coloca isso. Só o Senhor pode dar essa virtude, essa postura, essa disposição. Quebra esse coração orgulhoso, esse coração que teme de modo egoísta, como Augusto disse, e coloca o temor verdadeiro ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, é o princípio de uma vida que agrada ao Senhor. É o beabá, são os primeiros passos de toda uma vida de obediência e piedade. Coloca isso no coração
de quem não teme ao Senhor ainda, Pai. E nós, que somos crentes, que esse temor nunca saia do nosso horizonte. Que nós caminhemos a nossa vida cristã lembrando do que aconteceu naquele julgamento de Pilatos e o que vai acontecer logo mais na crucificação. E que isso é a nossa vida, é a nossa salvação, é a dobradiça da nossa história. Abençoa o resto da nossa noite, tudo que faremos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.